Pelo último registro que nós temos, que foi uma pesquisa realizada pelo IPEA, teríamos 24 instituições de longa permanência para as pessoas idosas no estado de Alagoas. A instituição de longa permanência, ela é uma instituição altamente necessária na sociedade brasileira. Não é um abandono você colocar uma pessoa idosa numa instituição dessa. Vou lhe dar um exemplo. Muitas vezes a família sai toda para trabalhar, os filhos saem para a escola e deixa essa pessoa idosa sozinha dentro de casa, trancada muitas vezes, porque é uma pessoa que às vezes a cognição não está perfeita, está em algum processo demencial e ela poderia fugir de casa. Isso se chama cárcere privado. Não é muito mais digno pegar essa pessoa e colocar numa instituição? Então, a colocar a pessoa idosa em instituição de longa permanência não se traduz como abandono, se traduz como uma necessidade, né, para suprir aquela situação daquela pessoa idosa com dignidade, com respeito, com dedicação, que é o que nós vemos nas instituições aqui em Alagoas, a grande maioria. Rapaz, eu morava no Prado, adoecia, não chegava ninguém de família, tinha um bocado de irmão que morava aqui. Quem me socorria eram os vizinhos, eu morava sozinha. Aí a idade foi aumentando, não fui aguentando mais, sabe? Adoecia e tudo, não chegava ninguém da família. Sabe de uma coisa, eu vou desistir. Foi que procurei saber esse abrigo, vim pra aqui. Não, nunca tive filho, não. Morava sozinha. Então tinha um bocado de irmãos. Roupa suja, como se lava em casa, mas iam tudo lá pra minha casa, comia, levava as coisas que eu vendia e tudo. E depois que eu tô aqui não chegou nenhum, até 2 anos que eu tô aqui não chegou nenhum. Aí eu fui enfermeira, trabalhei no Hospital do Açúcar, que hoje é Veredas. E depois viajei para o Rio de Janeiro, fiz psicologia lá. Aí depois quando eu vim, né, adoeci que eu estava assim, morando sozinha numa casa, que era grande, e o doente podia ficar, vim para aqui. Quando eu fui ficar no ponto-socorro, tudo bem. Aí, em vez de eu ir para casa, fui para casa dela. Da sua filha? É, seu meu marido, com meu marido era ótimo, ele gostava muito dela, ajudava, dava a feira, dava a luz, pagava, nem que eu passasse um dia, ele dava toda a despesa. E então, quando foi dessa vez, não deu nada. Aí ela começou fazendo umas coisas que eu não gostei. Aí eu disse, sabe uma coisa, quando ficar, não telefonava para ninguém, é que ela não deixava. A porta fechada, que eu não via a rua, não podia me comunicar com ninguém. Quando eu cheguei em casa, aí ela me pegou de mau jeito, eu não gostei. Eu disse, vou procurar uma casa. Quando uma colega minha vinha por aqui, eu vou pedir para ela procurar uma casa para morar. Aí isso mesmo fiz. As instituições de longa permanência, elas são instituições em que o idoso ele não tem um suporte social, tá? Para continuar morando ou com a família ou sozinho. E essas instituições elas acolhem esses idosos, tá? A importância é suprema. Por quê? O idoso que ele não tenha condições de morar sozinho, por exemplo, ele tem uma insuficiência cognitiva, né? Então ele já não vai saber bem como manusear dinheiro, os utensílios de cozinha, tem um risco à própria vida, né? É uma família que por alguma razão ela não consegue manter essa estrutura familiar, né? É um idoso que tem, por exemplo, uma demência de Alzheimer, e às vezes é uma filha que já é idosa cuidando de um muito idoso, uma filha de 70 anos cuidando de uma mãe de 90, às vezes ela já não tem, ela não consegue, né? Às vezes a gente acha que esse idoso ir para uma instituição de longa permanência é como se fosse um abandono. E a gente tem que ver cada caso individualmente, cada família, cada história, cada segmento. Às vezes a família ela teve condições de cuidar durante tantos anos e acontece às vezes uma perda, uma tragédia familiar, né? A gente, eu me lembro alguns anos atrás, quando teve aquelas enchentes aqui em Alagoas, às vezes você perde tudo. E aí é onde existe a importância da IUP. Mas eu adoro isso aqui.
Porque a gente fica despreocupada, tem tudo, né? Então, médicos e tudo, então aqui é meu lugar e a minha família, porque eu não tenho ninguém, assim, de sangue. Ninguém mesmo. Bem, aqui a gente não faz nada porque é doente. Eles não podem mandar a gente fazer nada. E crochê, essas coisas, me abusei de tudo. De fazer crochê, ponto e cruz, me abusei de tal jeito, não quero nem crochê, tricô, tudo eu sei fazer. Bem, até aqui tá bom, não quero morar. Agora, mas não quero não quero ficar aqui mesmo. Quero ficar aqui até quando morrer, já tá perto, tá bom. O idoso institucionalizado, ele tem a vantagem de, naquele momento, estar conhecendo pessoas novas, né? Que ele vai socializar com pessoas que têm uma outra história de vida diferente da dele. Ele tem a oportunidade de, nessa fase de vida, fazer novas amizades, né? Construir novos vínculos afetivos. Então, que também é de fundamental importância para a saúde emocional do idoso. Não é porque a pessoa é idosa que ele não pode fazer novas amizades, que ele não pode construir novos vínculos. A importância da instituição aí vem do cuidado, né? Então, a instituição precisa cuidar para que o idoso tenha a saúde física adequada, mas precisa cuidar também para que se trabalhe a saúde emocional do idoso na instituição. E para isso a instituição pode sim utilizar de outros recursos, como ter vinculação com escolas, para que o idoso possa ter um cuidado lá nessa escola, uma interação com crianças nessa escola. A instituição pode sim chamar a família e trazer a família para perto dessa instituição. Não é porque o idoso está institucionalizado que significa que ele não tenha família, né? E até proporcionar dentro da instituição, com os outros idosos institucionalizados, momentos em grupo com esses idosos, né? Para ajudar aí na contação de história, para ajudar aí em trabalhar esses processos emocionais, essas demandas, para que o idoso não se sinta sozinho. A presença da família é muito importante, que a família compareça, que venha um domingo, que leve ela para dar um passeio, ou que fique aqui mesmo, mas fique com a sua idosa, uma vez ou outra leve ela em casa. A presença da família é a principal coisa para que ela se adapte, porque ela não se sinta abandonada. Quando não acontece isso, que é a maioria dos casos, aí a gente passa a fazer o papel da família, a dar mais atenção, a procurar entretenimento para essa idosa, ver o que é que ela gosta. Muitas das vezes elas ficam muito revoltadas e ficam agressivas, mas é preciso que a gente entenda isso e a gente procure aos pouquinhos, indo passando para ela a segurança de que é que ela está segura e que ela possa, depois, com o tempo, demora um pouquinho, mas com o tempo elas terminam entendendo o que é o melhor lugar para elas. Eu gosto, aqui foi o lugar que eu procurei para passar o fim da minha vida. Eu gosto muito daqui. As pessoas me tratam bem, aqui é um lugar tudo muito limpo, muito organizado. Mas depois que eu cheguei aqui, já chegou uma para me dar remédio. Quer dizer, eu não tenho essa preocupação de ir mais a médico, porque o médico vem aonde eu estou, né? Não tenho preocupação de andar atrás de remédio, porque o remédio vem onde eu estou, né? Tem tanta gente por aí que gostaria de estar no meu lugar. Tenho certeza que tem milhares de pessoas que gostariam de estar aqui comigo. E não pode. Por isso, eu, em vez de ficar reclamando, eu dou graças a Deus. Cada dia. No Dia dos Pais, eu estava numa ação, que fazia parte de um projeto social. Estava numa ação aqui no Village desse projeto, onde sobrou alimentos, no caso foi uma feijoada, e o pessoal que já conhecia esse lar pediu para a gente, que alguns voluntários que estavam lá, vinham aqui no lar chamar alguns deles para irem comer, né? E quando chegou lá, um amigo meu disse que o lugar precisava de pessoas que mudassem o lugar, que tivesse a disposição de arrecadar, de arregaçar a manga e ficar lá, porque ele
assim como eu também já estava não era cansada a palavra, né? De estar em um lugar e outro. A gente queria se fixar no lugar e, como ele disse, mudar aquele lugar que a gente fosse se fixar. E foi acontecendo. A gente foi conhecendo cada um deles, foi vendo a necessidade deles de ser conhecido pelo próprio nome, de saber da história de cada um, de viver a vida deles, não criar uma história nova, a gente viver o que eles passam pra gente, porque eu acredito que a gente não é do dia pra noite que vai mudar a história de alguém. Então a gente tem que entrar na história, no mundo deles e viver de acordo com o que eles querem viver. Porque para você morar num lar de idosos, você já viveu muito, então a gente tem que tornar a vida deles aqui, a estadia deles aqui, a melhor possível. Então, se for para viver do jeito que eles querem, a gente vive. O meu trabalho, além de falar para eles como eles são amados e como eles merecem ter uma vida boa, é fazer a diferença na vida deles e mostrar para as outras pessoas que elas também podem fazer. Isso é mais importante ainda, né? Eu sempre tive um sonho de estudar e fazer o curso de serviço social. Então, me convidaram para fazer um estágio em uma instituição. E aí era algo que eu me identificava e que eu nunca tinha conhecido de perto a situação. E eu fui, fiz meu estágio lá e me identifiquei. Ainda trabalhei uma época, uns 3 meses, mas aí eu decidi que não dava mais para continuar e tomei a decisão, depois de formada, que eu teria que trabalhar e eu não via outro campo, por conta que a gente não tem concursos em várias áreas. Na área de serviço social é a pior que tem. Então eu decidi trabalhar por conta própria. E aí decidi que eu iria abrir uma casa. Isso foi no final de fevereiro para o começo de março de 2015. Não trabalho sozinha, eu dependo de várias pessoas. Eu tenho as pessoas que colaboram aqui na casa e a comunidade me dá muito apoio, muita força. E o trabalho continua, né? Cada dia mais, chegando mais pessoas e a gente recebendo na medida do possível e tentando fazer o melhor trabalho para eles, né? Porque é um tipo de trabalho que toma muito do nosso tempo, mas é um trabalho que é de carinho, de amor, de afetividade, né? Eles precisam muito da presença da gente. Alguns têm famílias que são presentes, outros não têm. Tem alguns que até hoje estão comigo desde o início. Até hoje eu não tive acesso à família, não tenho como localizar, porque não tenho endereço correto, não tenho nomes, e é tudo muito difícil. A situação, eles ficam tristes quando chegam dias de visita, que eles querem fazer... vem o pessoal para fazer visita, alguns vêm parentes, outros vêm só amigos, e aqueles que não vêm ninguém sentem falta, a gente percebe no olhar, no semblante deles, que eles sentem muita tristeza. Então, assim, a gente está aqui exatamente para tentar suprir essa necessidade, né? Tomar lugar de família, de um pai, de uma mãe, de filhos, de irmão, ninguém consegue ocupar esse lugar, né? A gente tenta fazer com que a gente passe um pouco mais de carinho, de amor, de atenção, para tentar acalmar mais aquela tristeza, né, que eles sentem. Como sociedade, a gente precisa realmente abrir os olhos para esse envelhecimento, né? Todos nós, graças a Deus, vamos envelhecer. Espero que todos com saúde, né? Nós, como sociedade, nós temos que tentar apoiar essas instituições de longa permanência. A gente tem que ter o menos quantidade possível de conceitos pré-formados, né, sobre abandono, sobre em como nós podemos socialmente organizar para ajudar, né? A gente está vigilante nesse envelhecimento, a gente está vigilante nas situações de violência, de abuso. E é isso, eu acho que há amadurecimento não só cronológico, não é só envelhecimento, mas amadurecimento de sociedade, né? Quando a gente fala em tempo, porque as sociedades elas tiveram para se organizar, é um amadurecimento de forma geral. Então acho que seria isso, eu acho que a sociedade ela precisa entender o que é que ela está vivendo, né?
que cada vez vamos ter mais idosos. Todos eles precisam se manter autônomos, independentes, com a melhor qualidade possível. É um trabalho difícil, mas muito prazeroso. Quando a gente vê que está fazendo alguma coisa por alguém, principalmente pela pessoa idosa, que é uma pessoa que necessita de muito carinho, muitos cuidados, que precisa dos nossos ouvidos, que a gente possa ouvir elas, e de toda a atenção necessária, porque elas já saíram do ambiente familiar para morar num local onde não tem nenhum dos seus entes queridos. Então, é um trabalho um pouco difícil da gente exercer, mas é um trabalho prazeroso na hora que a gente vê que a gente está conseguindo dar a elas uma boa qualidade de vida, que muitas estão felizes, que não querem sair daqui, que a casa para elas é a casa delas, realmente é o local delas morarem. E isso tudo traz um certo conforto para a gente e dá até forças a gente trabalhar mais e conseguir ajudar a elas terem uma qualidade de vida nos seus últimos anos de vida, que eu espero que seja por muitos anos. Concede-me, ó Deus, a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar as coisas que posso e a sabedoria para saber a diferença. Não deixes que coisa alguma te perturbe e atemorize. Tudo passa, exceto Deus. Somente Deus é suficiente.